A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023 a revista que tem como tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós temos como comentarista o pastor Erinaldo Renovato. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 9. Lembrando aos irmãos que as 8 lições anteriores estão aqui no nosso canal, agrupadas em uma playlist chamada Aviva a Tua Obra. E esta lição de número 9, irmãos, ela tem como tema o avivamento pentecostal no Brasil. Ela é para o dia 26 de fevereiro. E o textuário desta lição se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 5 e 6, que diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A nossa verdade prática, ela vem dizendo: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Lembrando que na primeira aula nós definimos, o que vem a ser avivamento, e é algo, um poder descido, de Deus para a nossa vida. Só Deus pode avivar o seu povo, e Ele pode porque Ele é todo-poderoso. Não tem tempo, não tem época, é só nós clamarmos, como nós estaremos vendo, na lição aqui, no decorrer da nossa lição de hoje. Nós também estaremos vendo que nós cremos, no que? No batismo do Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Nós, caminhando agora para a nossa leitura bíblica em classe, daremos mais detalhes sobre esse contexto no decorrer da nossa lição de hoje, nos seus tópicos e subtópicos que seguem. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 ao 7, que nós estaremos fazendo menção, da leitura de vários versículos aqui, também no decorrer da nossa lição de hoje. Nós temos como objetivo para a lição, quais objetivos? 3. Primeiro, mostrar que o movimento de Atos se repete no Brasil. Segundo, pontuar o nascimento do novo movimento. E um terceiro objetivo, explicar a expansão do avivamento pentecostal. Qual a motivação para estarmos estudando a lição de hoje? A motivação, irmãos, no contexto que o autor da revista nos colocou, é o seguinte: que ao olharmos para o passado é possível perceber uma grande obra que os pioneiros pentecostais plantaram. A obra de um pioneiro revela desprendimento pessoal para o bem de um projeto espiritual. E aí a gente entende aqui que tudo se trata de um legado. Olha lá na Bíblia o legado que Davi deixou para Salomão. E a pergunta é: qual legado nós estamos deixando para gerações futuras, se tratando da obra do nosso Deus? Olha a pergunta: o que nós temos feito de modo que esta obra possa ser semelhante à de um pioneiro? O que nós temos feito? Nós vamos ver no decorrer da lição que o avivamento, a igreja, ela ia crescendo ali por evangelismo, também por os sinais seguiam a obra do Senhor. E nós, como nós estamos nos comportando para que haja essa motivação pela busca do poder do Espírito Santo de Deus? No decorrer da lição, estaremos trazendo aqui os entendimentos para esta pergunta. Também, irmãos, temos aqui como palavra-chave para a nossa lição de hoje a palavra Pentecostes. E o que significa, um conceito desta palavra? Esta palavra aqui, ela representa a descida do Espírito Santo de Deus sobre os apóstolos de Jesus Cristo, 50 dias após a festa ali da Páscoa. Por isso, Pentecostes, vem de 50º dia, ou seja, 50 dias após ali a Páscoa. Nós temos como parte introdutória, a introdução da nossa lição de hoje, ela vai dizer assim, que a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país. De que forma? Mudou.
irreversivelmente na parte da liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus, com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, chegaram em terras brasileiras em 1910. E eles, como instrumentos na mão de Deus, iniciou o quê? O maior avivamento espiritual em terras brasileiras. E esse avivamento pentecostal no Brasil é o que nós estaremos estudando na lição de hoje. Amém? A lição de hoje ela tem os seus 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre o movimento de Atos que se repete no Brasil. O segundo tópico, nós estudaremos o nascimento de um novo movimento. E como um terceiro tópico, nós estaremos estudando a expansão do avivamento pentecostal. Cada tópico tem os seus subtópicos. Amém? Bom, vamos ao primeiro subtópico aqui do primeiro tópico. O movimento de Atos se repete no Brasil. Como já citei aos irmãos, qual é o objetivo? Mostrar que o movimento de Atos vai se repetir aqui no Brasil. Primeiro subtópico, Pentecostes entre os salvos. Em Atos capítulo 19, verso de número 2, Paulo faz uma pergunta. E qual é a pergunta e, subsequentemente, a sua resposta? Diz assim, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E estes disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então Paulo faz essa pergunta e nesse contexto de Atos, capítulo 19, do verso 1 ao verso de número 7, olha o que nós podemos entender, que os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo do Espírito Santo por imposição de mãos, ali do apóstolo, do apóstolo Paulo. Eles já eram salvos, já criam nesta doutrina, do cristianismo, e aí quando Paulo faz a pergunta, eles falam, nós nem conhecemos esse batismo. Então Paulo ali, orando, impõe as mãos, e eles são ali batizados no Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas estranhas. O segundo subtópico vai tratar sobre a plenitude do Espírito Santo, ou seja, sobre a totalidade do Espírito Santo, melhor dizendo. Nós vimos em lição anterior que são duas coisas distintas. O que? Há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira é a experiência da salvação e a segunda, o batismo do Espírito Santo. Aqui, em Atos 19, fica claro, irmãos, o que? Primeiro os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com a imposição de mãos. E o que nós, assembleanos, cremos? Nós cremos, nós ensinamos e nós professamos que o batismo no Espírito Santo, a evidência é o falar em línguas estranhas, amém? Então aqui ainda podemos trazer ainda aos irmãos que esta experiência do batismo no Espírito Santo é diferente, ela é distinta da experiência da salvação, que ela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas como confirmação do dom de Deus, ou seja, o batismo no Espírito Santo, Foi o que aconteceu com os discípulos ali em Éfeso. O terceiro subtópico vai falar sobre chamados por Deus. Quem foi ali citado como exemplo aqui, chamados por Deus? Os dois missionários ali, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que pela direção de Deus, estes dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910, como nós já dissemos aqui aos irmãos. E Deus usou tremendamente esses dois para mostrar o quê? Aos cristãos que já tinham aceitado a Jesus Cristo, já faziam parte ali dos cristãos, qual que foi ali a diferença, qual que foi a ênfase ali? Mostrar para aqueles cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Olha o que o autor da revista pontuou aqui. É possível ser um cristão com mais fervor espiritual. E aí vem uma pergunta aqui que Deus me toca o coração. Como anda a nossa busca por esse poder, por esse fervor espiritual? Eu disse na lição passada que se a sua igreja, na sua visão, ela não tem mais esse avivamento, esse fervor na sua visão,
busque você. E esse é o foco também aqui, né, da nossa lição. Lá no final nós vamos trazer uma palavrinha neste sentido aqui também, ó. Então, neste primeiro tópico, irmãos, nós estudamos aqui sobre Pentecoste entre os salvos, né, entre os salvos, né? Nós estudamos também sobre a plenitude, ou seja, a totalidade do Espírito Santo. Nós falamos também sobre ser chamados por Deus. Esses dois missionários aqui, ó, tanto o Daniel Berg quanto o Gunnar Wingren, eles aceitaram, né, a missão, eles aceitaram o chamado de Deus para pregar o Evangelho em terras distantes. E como anda, né, a nossa vida, o nosso chamado diante de Deus em relação a pregarmos a palavra do Senhor? É uma pergunta que cabe agora. Como sinopse, podemos trazer aqui, ó, no Brasil houve um chamado de Deus para que um povo viesse na plenitude do Espírito Santo. Amém? Nós vamos caminhar agora para o tópico de número 2, que tem como tema o nascimento de um novo movimento. Qual é o objetivo deste tópico? Pontuar o nascimento do novo movimento. Que novo movimento? Vamos entender através dos subtópicos. O primeiro, a pregação do avivamento pentecostal. Eles, quem? Esses dois missionários não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas, que pregavam o quê? A não crença, né, no batismo do Espírito Santo. Ou talvez, irmãos, nem conheciam ali, né, a fundo essa doutrina. Porque quando os dois missionários chegaram, é que eles começaram a divulgar essa doutrina. E aí, dentre esses irmãos dessas igrejas históricas, surgiu uma irmã chamada Celina de Albuquerque, que ela fez o quê? Ela aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou uma decisão. Qual foi a decisão dessa irmã? Ficar em casa orando e buscando de Deus para que o próprio Deus confirmasse na vida dela esse batismo. E o que aconteceu? O que acontece quando você busca de Deus o poder da parte dele? Ele desce com o poder dele. Essa irmã, ela recebeu o batismo, recebeu o dom ali de falar em línguas ali, e ela é a primeira irmã, né, considerada a ser batizada aqui no Brasil com o Espírito Santo, né, no Espírito Santo de Deus. E aí o que aconteceu ainda? Essas igrejas não ficaram ali contentes com essa doutrina. Fizeram uma reunião. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Assim inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. Então, qual foi o novo movimento? O novo movimento foi a doutrina, ou seja, o ensino no batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Uma irmã aceitou, foi buscar de Deus em oração, foi batizada e é considerada aí a primeira irmã a ser batizada no Espírito Santo aqui no nosso país, essa Celina de Albuquerque. O subtópico de número 2 vai dizer, ó, crescimento e perseguição. Olha só o que aconteceu com o desenrolar dessa doutrina aqui, ó. No Pará, alguns inimigos, né, se levantaram. Há registro de um deles que sacou de um punhal para investir contra o missionário Gunnar Wingren. E o que aconteceu? Essa irmã Celina impediu, se jogando à frente desse meliante aí, para evitar ali uma tragédia. E ainda, irmãos, aconteceu ainda registro, ó, em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Histórias como esta são abundantes nos desdobramentos do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, olha o que diz o salmista lá no Salmo de número 34. Vamos lá dar uma lidinha? Salmo de número 34, no verso de número 7. Olha o que a palavra do Senhor ela vai nos dizer. Ó. Salmo 34, verso de número 7. Salmo bem conhecido dos irmãos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, em todo tempo houve perseguição, né? Houve perseguição para com a obra do Senhor. Olha o exemplo lá de Saulo. Saulo estava perseguindo, Jesus aparece ali para ele dizendo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo, né, os cristãos. Quem persegue os cristãos persegue a igreja. Então, em todo tempo houve esse tipo de situação aqui, ó. E aí o que aconteceu?
a palavra do Senhor ela é clara em dizer que há a perseguição, mas também há um Deus que nos dá o quê? O livramento, amém? Olha o salmista no Salmo 34, verso de número 7. Caminhando para o subtópico de número 3, se por um lado haviam e houve e há até hoje perseguição, olha também aqui, ó, se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. Olha só os registros aqui de Gunnar Wingren no seu livro aqui, no Diário Pioneiro. Olha os exemplos aqui de como Deus estava operando, fazendo milagres, prodígios e maravilhas aqui, ó. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável, um homem paralítico que estava moribundo e não podia falar, foi curado. Uma criança também moribunda e com febre foi curada. Um homem que sofria aí de hérnia há 9 anos foi curado. Outro homem que estava no estado enfermo ali, ó, muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado, ele foi curado, foi batizado no Espírito Santo e recebeu o dom de profecia. Um outro homem viu seu filho morrer, tomou ele nos braços, começou a invocar o nome do Senhor e esta criança voltou à vida. A esposa desse homem, vendo este testemunho, ela também se entregou ao Senhor. Então esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram os sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros, como diz lá o evangelista Marcos, no capítulo 16, no verso de número 20. Olha a sinopse deste tópico que vai dizer, né, nós aprendemos aqui, ó, aprendemos sobre a pregação do avivamento pentecostal, aprendemos também sobre o crescimento e perseguição, aprendemos também sobre curas divinas, né? O que diz a sinopse? O nascimento do novo movimento no Brasil teve pregação pentecostal, crescimento, perseguição e curas divinas. E não é diferente dos nossos dias de hoje. Nós ainda temos muitos países sofrendo perseguições para com o Evangelho, mas nós, da parte de Deus, também estamos vendo aí curas, milagres, prodígios e maravilhas no meio do seu povo. Quantas bênçãos o Senhor não tem derramado no meio do seu povo, amém? Então, caminhando para o tópico de número 3, ele tem como tema a expansão do avivamento pentecostal. Qual é o objetivo? Explicar a expansão do avivamento pentecostal. Vamos lá ao primeiro subtópico, um modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo. O que é um movimento centrífugo? Vamos lá entender. Para entender, né, esse conceito, ó, é um movimento de dentro para fora, né? E como que se deu esse movimento de dentro para fora? Os cultos começaram, primeiro, nas casas, depois num pequeno salão, depois no bairro, depois na cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, pelas casas, escolas e hospitais. Olha a importância da evangelização para o crescimento da obra do nosso Deus. Me lembro, né, que quando era criança, meu pai pegava uma caixinha de som, né, colocava em um certo lugar e ali ele pregava a palavra do Senhor. Não muito distante, né? Esse dia para trás estava abastecendo o meu carro, estava até chovendo e eu vi um irmão debaixo de uma cobertura, né, tipo um container, essas banquinhas que tem, estava fechada porque era um domingo e ele estava ali pregando a palavra do Senhor ali. E eu olhei e falei, olha a importância que tem a divulgação, né? Aonde a voz daquele irmão estava chegando, era a palavra do Senhor sendo anunciada. E aí, olha o que acontece, irmãos, quando nós saímos para a evangelização, saímos para pregar a palavra do Senhor, falar do amor de Jesus Cristo. Ó. O Senhor, Ele salva, cura, batiza no Espírito Santo e pode, né, e transforma a vida das pessoas através do quê? Através da palavra. O autor da revista ainda pontua aqui, ó, o avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o quê? O que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso de número 8. Ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Olha aqui, palavra forte, né? Onde há uma pessoa, um coração que ainda não ouviu sobre Jesus Cristo, ali tem-se um campo missionário, ali tem-se uma alma para ser evangelizada. Às vezes a gente fica preocupado em levar a palavra, né, em ser missionário, em sair do país para falar do amor de Deus, e às vezes o nosso vizinho ainda não ouviu da nossa boca o testemunho que Deus já vem fazendo na nossa vida. O segundo subtópico, né, diz assim: um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Olha que conceito forte que nós acabamos de ler, né? É o famoso pescar no aquário. Nós não crescemos, né? Os evangélicos não crescem porque tiram pessoas de dentro de igreja para mudar de igreja. Não. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é divulgado, é difundido quando nós vamos falar do amor de Cristo para quem ainda não ouviu sobre Jesus Cristo. Evangelizar pessoas que ainda não tiveram, né, a oportunidade de conhecer do amor de Jesus Cristo. Aí sim há uma pregação, aí assim, um ensino da palavra do Senhor, e o Espírito Santo de Deus é ele que convence o homem do pecado, do juízo, né, e da justiça. Deus, ele fez o plano e Jesus Cristo executou o plano, e o Espírito Santo de Deus continua convencendo do plano, mas nos usando como instrumentos para falar do seu amor. Então, neste tópico de número 3, aprendemos sobre o modelo centrífugo, ou seja, dentro para fora. Aprendemos também sobre o crescimento acentuado, e como sinopse, podemos trazer aqui, que houve um modelo de crescimento centrífugo, e por isso o movimento pentecostal obteve um crescimento acentuado. Como conclusão para a nossa lição de hoje, podemos trazer aqui uma aplicação. Qual aplicação? Que Deus continua chamando um povo para andar na plenitude do Espírito. Na dependência do Espírito Santo, é possível fazer uma grande obra. É vontade do Espírito Santo usar pessoas como seus instrumentos a fim de que haja crescimento no reino de Deus. E uma pergunta que deixo para reflexão: estamos nos colocando à disposição para sermos esses instrumentos na mão do nosso Deus? Que possamos estar meditando nesta pergunta e tendo a convicção de que estas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Ou seja, nós temos que ser agentes, né? Agentes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o quê? Poder trazer, poder falar do amor dele, que o amor dele é poder de transformação na vida de todo aquele que crê. Amém? Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, e querendo Deus, em nome de Jesus, estaremos aqui para estudar a lição de número 10, que terá como tema o avivamento na vida pessoal. Estamos aqui sempre frisando, né, que o avivamento, o meu avivamento, né, começa através do quê? Da minha busca da parte do poder de Deus. Olha lá o exemplo, né, da irmã Celina. A irmã Celina, ela ouviu a doutrina e o quê? Ela aceitou aquela doutrina, mas ela foi fazer o quê? Foi orar, foi buscar de Deus o quê? Para que Deus viesse ali confirmar no seu coração. Ainda hoje temos muitas pessoas, né, que talvez não creem e não são adeptas ao batismo do Espírito Santo com a evidência do falar de línguas. Fica aqui um conselho desse irmão, um conselho humilde desse irmão aqui. Qual? Faça como a irmã Celina, faça como o irmão Edson. Eu fiz o quê? Eu fui buscar de Deus. Me lembro que fizemos uma campanha, eu e mais 7 irmãos, né?
7 irmãos, uma campanha de oração, indo para o monte, orar, buscando de Deus, e pela sua misericórdia, Deus, né, o Espírito Santo do Senhor ali, pela misericórdia dele, fui batizado no Espírito Santo, e Deus me deu ali o dom de poder estar falando em línguas, não para vangloriar pessoal, não é isso. Foi como essa irmã Celina, ela creu, foi buscar e Deus a contemplou. E assim fica aqui o meu conselho, a minha dica: busque no Senhor, busque da parte dele o poder, esse poder para a sua vida também. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando melhor ao vosso coração.